Eurodólar intradiário. Neste vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário Eurodólar, num dia depois da Reserva Federal ter mantido inalteradas as suas taxas de juros, né, tal exatamente como estava previsto pelo mercado. O mercado não esperava outra coisa que não fosse isso. Eu pessoalmente acho que foi uma reunião mais hawkish. As opiniões dividem-se, obviamente. A situação de que ele mantém a possibilidade de cortar taxas de juro, tanto que o Jerome Powell mantém a possibilidade de cortar taxas de juro, mesmo com uma situação em que as tarifas acabam por levar a inflação em alta. É de alguma forma um ponto dovish, por assim dizer, mas eu acredito, acho que se torna mais hawkish relativamente aos mercados. Aliás, nós aqui vemos aqui assim o que é que foram os dot plot no, no, na reunião de ontem, onde podemos ver por aqui que se manteve os tais 3875 que eu falava ontem, ou seja, a projeção exatamente igual às últimas projeções, que colocavam dois cortes de taxa de juros para este ano de 2025 e aqui se mantém. Mas, como podemos ver facilmente por aqui, a distribuição dos 19 membros votantes do FOMC está bastante dividida, em que, de facto, temos aqui a grande maioria das votações para estes níveis, para os tais dois cortes de taxa de juros este ano, estão aqui 9 votos, mas depois temos aqui assim, por exemplo, 8 votos em que 4 deles admitem um corte de taxa de juros e outros 4 nenhum corte de taxa de juros para este ano, sendo que apenas 2 colocam a possibilidade de haver 3 cortes de taxa de juros este ano. Portanto, apesar de serem os mesmos 2 cortes da mediana dos dot plot, de facto ela é bastante mais hawkish do que parece à primeira vista. Isto é a minha opinião, obviamente, sempre. Quando olhamos aqui para as probabilidades dadas pelo FedWatch Tool, vemos ainda que o mercado continua aqui à espera de um terceiro corte de taxa de juros para este ano. Portanto, aqui esta acessão dos dot plot colocarem aqui 2 cortes para este ano, a mim parece-me de facto uma situação mais hawkish. A comunicação do Jerome Powell pareceu-me bastante cautelosa, para dizer o mínimo, dizendo inclusive é que as tarifas, o efeito das tarifas da inflação poderá ser transitório. Da última vez que falámos em transitório a coisa não correu nada bem. Por outro lado, os mercados... a FOMC que também previu isto na mesma altura, e esta é a parte talvez mais dovish do Banco Central, em que há uma previsão para este ano de um PIB, um crescimento económico bem mais baixo, de 2,1 para 1,7. A inflação e a medida preferida do FED para a inflação, o Core PCE Price Index, de uma subida de 2,5 anterior para, nas projeções, a projeção anterior 2,5 para agora, para este ano, para 2,8, e a taxa de desemprego a ficar ligeiramente acima, ou seja, na anterior projeção de dezembro ela apontava para 4,3 e agora para 4,4 no final deste ano de 2025. Esta, a meu ver, não há aqui algumas coisas que não me parecem dar ser de facto
darem razão, digamos, ao discurso do próprio Jerome Powell, na medida em que me parece que os dados apresentados, ou as projeções, melhor, apresentadas pela FOMC, dão mais razão aqui a uma estagflação nos Estados Unidos portanto, aliás, de alguma forma, Jerome Powell acabou por dizer que continua à espera para ver, de facto, aliás, ele disse que inclusive alienava aqueles dados do sentimento do consumidor, portanto, da confiança do consumidor maus, e queria ver mais os dados concretos a refletirem exatamente essa confiança do consumidor em baixo. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Para já, eu acho que a minha leitura é uma leitura hawkish, há outros que farão outras leituras, a minha leitura é uma leitura hawkish, e acredito que o dólar é capaz de ganhar aqui agora algum espaço, portanto recuperando as fortes perdas que teve, ou seja, esta alteração no euro-dólar. Começando aqui pelo gráfico semanal, o que nós vemos é, bom, já agora, antes disso, hoje vamos ter pouca coisa em termos de dados económicos. Acho que a única coisa que poderá dar aqui alguma volatilidade poderá ser os novos pedidos de subsídio de desemprego, os números semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego. Não acredito que vão fazer grande alteração. Claro que temos sempre a situação de Donald Trump a fazer, a anunciar alguma coisa. Tivemos já também a Christine Lagarde a falar em Bruxelas, não disse mais do que tinha dito já ultimamente, ou seja, continuam à espera de dados, continuam que estão dependentes dos dados para a próxima reunião de abril, não se compromete com qualquer movimento em abril, ou de corte ou de manter, enquanto não tiver exatamente esses dados até lá. E portanto aqui assim foi, digamos, um discurso neutro que não adiantou nem atrasou grande coisa aqui para o nosso euro-dólar. Bom, voltando aqui, agora indo aqui para os gráficos, temos aqui a tal nuvem de Ishimoku no gráfico semanal, de facto a aguentar aqui o preço, aparentemente. O momentum parece estar aqui assim um pouco a abrandar neste momento. Continua aqui, já agora, esta nuvem de Ishimoku continua obviamente nos 1,0825 a 1,0945, portanto vamos ver se estes tais 1,0825 vão cair ou não. Os 1,0825 e aqui estes 61,8% deste movimento que está aqui entre os 1,0818, ou seja, temos aqui um suporte relativamente decente entre os 1,0818 e 1,0825 em termos de suporte de mais longo prazo. Quando vamos aqui para o gráfico diário, eu voltei a colocar aqui o Fibonacci deste movimento, ou seja, do movimento do último dia de fevereiro, que é este mínimo aqui, até ao máximo do ano, neste momento, a 1,0954. Porque acredito que possa haver agora aqui as condições para fazer a tal correção. No gráfico, este gráfico diário, nós vemos aqui o RSI a sair de tal situação de sobrecompra e, portanto, a recuar, propiciando esta correção. O mesmo acontece aqui já no MACD também, que apesar de bastante positivo, ele já está a linha de sinal a cruzar, com a linha do MACD a cruzar de forma descendente a linha de sinal, o que poderá indiciar então a tal correção. Essa correção, mais uma vez, poderemos ter aqui os tais 38,2% de Fibonacci deste movimento, e isso encontra-se aqui a 1,0727, na mesma altura, muito perto do que temos aqui desta média móvel dos 200 dias, a importante média móvel dos 200 dias, que acredito que possa ser testado aqui assim, que se encontra a 1,0813. Portanto, 1,0813, desculpem, 1,0713. Portanto, aqui 1,0713, 1,0727 destes 38,2% de Fibonacci será o suporte mais forte no médio e longo prazo também.
No mais curto prazo, que nos interessa para o dia de hoje, vemos, portanto, o preço a afastar-se destes máximos e, portanto, esta primeira área de resistência mais forte, dada por estes recentes máximos, a 1,07, 1,09, 36, 1,09, 54, esta área de resistência. As médias móveis 21 e 55 também, de alguma forma, a criarem aqui assim um segundo nível de resistência entre, ou melhor, um primeiro nível de resistência aqui entre os 1,0890 e 1,0910, portanto aqui é em torno de 1,09. O preço neste momento continua a cair e eu acredito que possamos ver hoje aqui a probabilidade de virmos ver aqui os tais 1,0805, ou seja, o mínimo da semana passada que eu tenho vindo a referir como o suporte quando o RSI já se encontra abaixo da linha de 50, portanto propiciando esta tal correção, um, tal como o momento aqui assim no MACD também se encontra atualmente já a colocar a probabilidade mais forte de uma tendência descendente de mais curto prazo. Aliás, que se vê aqui no gráfico de uma hora, a linha de média da média móvel 21 a cruzar descendentemente de 55, agora a preparar-se para fazer o mesmo nos 200, perdeu já este suporte que tem vindo a ter aqui assim, um primeiro suporte que agora é resistência, aqui à volta de, neste momento a 1,08, à volta dos 1,0870 a 1,0868, está a estar neste momento quase, ou já entrou a estar o próximo suporte, que agora está nos 1,0835 e então a partir daí temos o tal suporte a 1,0805 que eu acho possível que ainda aconteça hoje. Hoje ou esta semana, hoje é quinta-feira, portanto hoje, esta semana, quinta, sexta-feira. Isto quando o momento tanto no MACD como no RSI segue bastante pesado em termos desta tendência descendente. No entanto, aqui já aproximar-se em força de zona de sobrevenda, o que vai, digamos, colocar aqui assim um suporte ao próprio euro-dólar. Vamos ver se conseguimos, portanto, o tal break deste 1,0835 para chegar aos tais 1,0805. Não nos podemos esquecer que eu comecei por dizer que temos um suporte de mais longo prazo ali naquela área de 1,0818, 1,0825, portanto ligeiramente acima, ligeiramente abaixo destes 1,0835 e acima dos 1,0805, portanto em termos de longo prazo toda esta área é uma área mais forte de suporte. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!